Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio, o episódio de estreia do JEP Talks. A ideia, então, com esses eventos é a gente trazer sempre um convidado especial aqui para debater sobre temas referentes à política tributária, reforma tributária, como é a ideia principal do JEP, que é o Grupo de Estudos de Políticas Tributárias, que nasceu em 2017, e desde então a gente vem aí realizando uma série de debates, de eventos abertos e fechados com relação a esses temas. E hoje, então, a gente tem na nossa estreia uma convidada muito mais que especial, que é a professora Rita Della Féria. Bom dia, Rita, boa tarde, Bom né, dia. aí na Aqui é boa Europa. tarde. Bom, a Rita, ela é professora catedrática da Universidade de Leeds, ela é pesquisadora associada à Universidade de Oxford. Ela participou de reformas tributárias, implementação de IVA como consultora internacional em vários países, Portugal, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Turquia, Angola. E a Rita é uma referência internacional de IVA, né? Hoje ela é a professora, pesquisadora, referência de IVA, e nós temos a sorte dela ser portuguesa e falar português e, portanto, participar ativamente do nosso debate sobre a reforma tributária no Brasil. Ela é a nossa padroeira da reforma tributária, né, conhecida como a nossa padroeira, né, como nosso amigo Eurico a chama sempre. Bom, Rita, muitíssimo obrigada pela sua presença. Como sempre, você é muito importante para o nosso debate. E o nosso tema hoje é sobre os mitos do IVA. Rita, nada melhor, nada melhor do que você para falar sobre esse tema, né? Então, Rita, no nosso debate atual sobre a reforma tributária, você sabe muito bem, tem acompanhado, que nós temos diversas propostas, diversas visões, mas nós temos tido aí no debate uma série de crenças, de defesas sobre o IVA, que são colocadas no debate, mas que não necessariamente são verdadeiras, né? E por isso, ao meu ver, são mitos, a gente vai discutir sobre elas, né? Que não corresponde ao debate acadêmico, à prática internacional de IVA. Então, é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouco com você. E aí a primeira pergunta que eu gostaria de colocar, Rita, é justamente essa questão do IVA já existir no Brasil, do Brasil já ter IVA ou IVAs, né? E aí muita gente coloca isso como uma coisa certa no debate, né? Eles afirmam que o Brasil já tem IVA, que inclusive foi um dos primeiros países a ter IVA, muito antes da França, né? Junto com a França. E aí, além disso, eles colocam assim, então se a gente já tem um IVA, nós não precisamos de uma reforma tributária para implementar um IVA. E aí vão ainda mais longe, colocando que os nossos tributos no Brasil, PIS, COFINS, ICMS, os tributos não cumulativos, eles são extremamente complexos, causam uma série de contencioso, e por isso essas pessoas que defendem que o Brasil já tem um IVA, eles colocam que o IVA é problemático, é complexo, com base na experiência dos tributos brasileiros. Então, eu queria ouvir de você, para começar a abrir o debate, na sua opinião, você acha que o Brasil tem um IVA, né? Considerando os modelos internacionais de IVA, o que é um IVA do ponto jurídico e econômico? Então, muito obrigada, Rita. Bom, obrigada primeiro que tudo, Lina, muito obrigada pelo convite. Você sabe que é sempre um enorme prazer para mim participar no debate brasileiro. Como você disse, e muito bem, já anda a participar nestes debates há algum tempo, em vários contextos. E é uma missão agora para mim ajudar na reforma tributária brasileira. Estou a torcer muito por vocês. Sinceramente, acho que o Brasil precisa muito de uma reforma tributária e, portanto, qualquer ajuda que eu possa dar para que o Brasil tenha uma melhor tributação sobre o consumo, faço muito gosto em o fazer. Para além de que é sempre um enorme prazer estar com vocês, porque, sinceramente, simpatia e hospitalidade como a brasileira é rara. É sempre um enorme prazer, só tenho pena que seja agora digital e que não tenha a oportunidade de estar com vocês ao vivo e a cores. Bom, para a pergunta que me fez, realmente a questão dos mitos à volta do IVA, começo por dizer isso, é relativamente natural. Porquê? Porque a tributação sobre o consumo não é intuitiva. A tributação sobre a renda é fácil de perceber, ganha, paga.
A tributação sobre o consumo não é tão fácil de perceber. Funciona muitas vezes de forma multifásica, com sistemas de créditos, de não cumulatividade, etc, etc. Portanto, tem muitas variáveis que não são instintivas e não são intuitivas para o público em geral. E como não é intuitivo, criam-se muitas vezes estes mitos à volta da tributação sobre o consumo. Como é que funciona, e se vai dar lugar a estes efeitos ou àqueles efeitos. Portanto, começo por dizer isso, que em geral é normal o desenvolvimento de alguma mitologia à volta do IVA. Bom, relativamente a esta pergunta específica sobre se o Brasil tem um IVA. Eu não vou contestar, se calhar já teve um IVA, ou um IVA de primeira geração, no sentido em que efetivamente era um imposto geral sobre o consumo, ou pelo menos de uma parte da economia, era multifásico, e na parte exterior, posterior, tinha o princípio do destino. Nas últimas décadas, contudo, o imposto, número 1, por um lado, a nível internacional desenvolveu-se muito, e por outro lado, o Brasil foi introduzindo ao longo dos anos uma série de alterações que foi fazendo o imposto que tinham ainda mais distinto dos padrões internacionais. E, portanto, o que é que vocês têm agora? O que vocês têm agora são impostos que são cumulativos, que são baseados a nível interno, pelo menos, parte na origem, parte no destino, e que têm uma multiplicitude de exclusões da base. Portanto, a vossa base tributável é inexplicavelmente complexa. Há muitos países que aplicam isenções, há muitos países que têm mais do que uma alíquota, mas como o Brasil, conheço muito poucos. E vocês aliam isto tudo junto. É que há países que têm várias alíquotas. Como o Brasil, há poucos, como digo, mas há alguns. Por exemplo, lembro-me da China. Há países que têm problemas na implementação, não tanto juridicamente, mas na implementação do destino. Há países que podem até ter problemas de cumulatividade. Mas é que o Brasil alia tudo. Então, aquilo que nós chamaríamos dos padrões hoje, que são considerados padrões internacionais de tributação sobre o consumo em matéria de IVA, o Brasil não respeita nenhuma delas. Nenhuma! Tem uma base tributável muito complexa, com muitas alíquotas, muitas isenções, tem um sistema que não é baseado no princípio do destino, totalmente, e tem um problema gravíssimo de cumulatividade, que é, dentro destes, se calhar, até o mais grave de todos. Porque assim que introduz cumulatividade no imposto, já não é um IVA. Já não é um IVA, é um imposto cumulativo. E, portanto, quando a introdução da cumulatividade no sistema brasileiro, se havia um IVA antes, à medida que a cumulatividade foi-se desenvolvendo, esse IVA desapareceu. Aquilo que vocês têm aí agora já não é um IVA. Se alguma vez foi, agora já não é de certeza. E, portanto, esta discussão, esse mito de que temos um e funciona mal, o IVA funciona bem em muitos países do mundo. É a maior fonte de receita para uma grande percentagem do mundo. Não é um bocadinho, é uma grande percentagem. E mesmo em países muito desenvolvidos, como são os países europeus, o IVA coleta mais de 20% da receita. Portanto, e funciona com o destino, e funciona com a não cumulatividade, e funciona sim com alíquotas múltiplas, mas não a quantidade do Brasil, portanto 2, 3 alíquotas. E mesmo assim eu queixo muito porque funciona pessimamente essa parte, mas portanto, não há, quer dizer, se funciona assim no mundo inteiro, e portanto pensar que funciona mal porque o nosso funciona mal, não, o vosso é que não é um IVA. Funciona mal porque não é um IVA, porque se fosse um IVA consoante os padrões mundiais, os padrões internacionais, então funcionaria bem. E então o que é que precisamos? Precisamos de um IVA que seja baseado no princípio do destino, não cumulativo, e que tenha uma base tributável alargada. E se vocês tiverem um IVA nesses padrões, vos garanto que vai correr bem.
ótimo, Rita. Eu concordo com você que isso realmente é um mito, que nós não temos, nunca tivemos, desde o início, ao meu ver, essas três características. Base ampla, porque justamente a gente tem uma fragmentação de bases, né, entre sim, sim. mercadorias, serviços, indústria. Nós nunca tivemos não cumulatividade plena, você tem razão, né? Sempre teve várias restrições, tanto o PIS/COFINS quanto o próprio ICMS, e essa questão da arrecadação, empate na origem, que realmente está muito fora dos padrões de IVA. Então, eu também gosto muito do Ricardo Varsano, que ele fala que no Brasil a gente tem pseudo-IVAs, né? Nunca tivemos IVAs verdadeiros. Então, realmente é um mito que se fala, e a gente concordo com você que a gente não pode julgar os problemas dos nossos tributos não cumulativos como se fossem problemas de IVA. Só dizer, fazer uma parte, que o Ricardo Varsano tem sempre razão. Sim. Sempre. Eu sou muito amiga do Ricardo. Se o Ricardo disser qualquer coisa, tenho que acreditar, porque o Ricardo tem sempre razão. Ele é ótimo, né? E ele foi um dos precursores do debate do IVA na Constituinte de 88, né? E até hoje ele vem aí defendendo a implementação de um IVA amplo. Bom, então passando para o nosso segundo mito, Rita, bom, e tem tudo a ver com o paper que você recentemente publicou, e esse paper, então, está entre os mais baixados aí na plataforma SSRN, com mais de 1.300 downloads desse paper, então, e é muito bom. Eu vou deixar embaixo ali nos comentários o link para o paper, para quem tiver interesse, recomendo muito a leitura desse paper. E é justamente sobre a questão da utilização do IVA para fins políticos, né, de política social e de gênero agora, que está sendo muito falado a questão do tampon tax. Bom, Rita, e no Brasil, você sabe muito bem que é um país que tem muita pobreza, que tem muita desigualdade social. Então, muitos defendem, né, que nessa reforma tributária, que porventura venha implementar um IVA, que esse IVA seja utilizado também para fins de redução das desigualdades sociais, desigualdade de gênero, através de alíquotas diferenciadas para a cesta básica, para serviços de educação e saúde, que, né, seriam serviços essenciais para a população, e até mesmo para produtos femininos, de higiene feminina. Então, eu gostaria de saber de você, Rita, se o IVA é realmente um bom instrumento para fazer esse tipo de política ou não. Eu posso responder essa pergunta com uma palavra só: não. Mas depois posso explicar um bocadinho mais, talvez, para quem nos está a ouvir. Quando o IVA foi inicialmente introduzido na Europa, nos anos 50, nós achámos, quer dizer, no coletivo, não é? Portanto, o legislador que estava a introduzir o IVA europeu pensava que, sendo o imposto naturalmente regressivo, era essa a ideia, que a introdução deste tipo de isenções, alíquotas reduzidas, etc., seria uma boa forma de atingir objetivos sociais, de redistribuição da riqueza, mas outros também de proteção da cultura, acesso à cultura, acesso aos hospitais e à saúde pública, etc., etc. Uma série de objetivos de caráter de justiça social. À medida que os anos foram, e por essa razão, foram introduzidas essas alíquotas reduzidas e essas isenções. À medida que os anos foram passando, verificámos que, efetivamente, não estávamos a atingir esses objetivos. E a razão pela qual não estávamos a atingir objetivos são coisas que, de alguma forma, não se sabia, não se conhecia, não havia suficientes estudos económicos nos anos 50 para ter noção disso. Já havia alguma noção de que era possível que estas alíquotas reduzidas não atingissem os objetivos. Mas não se tinha tanta clara visão como uns anos depois. E nos anos 80, quando a Nova Zelândia introduziu o IVA delas, foi a primeira quebra com essa visão de que a introdução de alíquotas reduzidas e de isenções era boa. E a Nova Zelândia disse: então, isto não está a resultar. Vamos introduzir um IVA que de base totalmente alargada. Não é alargada em geral, é completamente larga, o mais larga possível. E a Nova Zelândia basicamente introduziu 0 isenções para fins sociais. 0. Não há uma única alíquota reduzida, não há uma única isenção,
para fins de justiça social. E a verdade é que eles nunca tiveram problemas. E, portanto, os níveis que vêm depois dos anos 80 olharam para o sistema europeu e olharam para o sistema neozelandês e copiaram o sistema neozelandês. Portanto, os IVAs mais modernos têm quase todos uma alíquota única. E têm muito poucas isenções. E isto porquê? Porque esta justiça social está dependente de duas coisas. Número 1, está dependente de que os preços deixam. E número 2, está dependente de que o consumo é feito pelos mais pobres. Ou seja, que estamos a proteger o consumo dos mais pobres. Na prática, estas duas coisas não acontecem com regularidade. Ou seja, muitas vezes nós descemos a tributação, mas o preço não desce. E por outro lado, nós sabemos hoje, que não sabíamos tão bem há 50 anos atrás ou há 60 anos atrás, que a maioria do consumo é feito pelas pessoas dos percentis mais altos da distribuição da riqueza. E, portanto, se nós tiramos a tributação, no fundo, estamos a não tributar os mais ricos. Aliás, eu fiz uma apresentação há uns 2 meses, na Suécia, na Universidade de Lund, em que o título da minha apresentação era a tributação dos ricos com um IVA. E aquele título criou muita celeuma, muita discussão. Isto é contraintuitivo. Mas é que é verdade. É verdade, porque quando não tributa o consumo, se sou eu, uma pessoa como eu, que está no percentil, no primeiro percentil, nos 10% mais ricos da distribuição da renda, se não tributa o consumo, quem não está a pagar, presumindo que passa no preço, quem não está a pagar sou eu. E isto é muito problemático, porquê? Porque essa receita é receita que não entra para investir nos mais pobres. E quem beneficia dos serviços públicos mais são esses mais pobres. Porque eu posso ir a um hospital privado. Eu posso ir a uma escola... Não posso, vou. Eu vou a clínicas privadas e os meus filhos andam em colégios privados. E, portanto, se o público não for bom, eu opto fora. O pobre não tem essa escolha. Portanto, se a receita não entra, se não há investimento na escola pública, quem vai perder são eles. Por outro lado, há uma série de custos. Portanto, nesta uma análise custo-benefício, os benefícios são dúbios, mas por outro lado temos uma quantidade enorme de custos, não é? E não é só a receita. É a sonegação, é o planeamento tributário, é os problemas de qualificação e interpretação, é o contencioso enormíssimo que se cria mesmo na Europa. A maioria do nosso contencioso tem a ver com essas poucas alíquotas que nós temos. Imagine se tivéssemos as do tamanho do Brasil, não é? Portanto, não é uma boa forma de atingir esses objetivos sociais. A melhor forma de atingir os objetivos sociais é coletar a receita e basicamente redistribuir para os mais pobres. Há um certo receio, e eu percebo esse receio, de que os mais pobres depois não vão beneficiar. Eu tenho uma proposta paralela de um chamado IVA progressivo, com o Arthur Swista, que é um economista a trabalhar no FMI, onde nós propomos uma carteira digital em que os pobres nunca chegam a pagar o imposto. Recebem automaticamente, usando real-time technology, que nós utilizamos em vários países para combate à sonegação, transformar essa tecnologia e basicamente restituir a percentagem da tributação sobre o consumo diretamente para as pessoas dos percentis mais baixos. E o que nós fizemos assim no paper temos assim uma estimativa geral e basicamente os economistas chamam um modelo esterilizado, portanto a stylized model, em que não utilizamos dados de nenhum país nenhum específico, mas basicamente assim que faz isso, a desigualdade cai assim em quantidades assim brutais. Porquê? E a regressividade, se havia alguma antes, desaparece completamente. O sistema torna-se imensamente progressivo. Porquê? Porque está a tributar os mais ricos, mas os mais pobres nunca chegaram a pagar. Portanto,
Há formas, em geral, o melhor é devolver o dinheiro aos mais pobres e tributar aos mais ricos. Como fazer, a Nova Zelândia faz através de transferências, benefícios sociais, e resulta muito bem. O Canadá também o faz, como sabe. Eu acho que podemos utilizar as novas tecnologias para fazer isso ainda melhor. E eu acho que se o Brasil fosse introduzir um sistema agora, poderia tirar vantagem dessas novas tecnologias e introduzir uma coisa ainda melhor de proteção dos mais pobres do que o Canadá ou do que a Nova Zelândia. Eu queria só dizer uma coisa também, se não se importa, Melina, eu sei que já me estou a alongar bastante nesta pergunta, mas uma coisa específica só relativamente a esta questão da igualdade do género. E é uma questão que eu quero só fazer um parênteses, porque é uma questão que me afeta bastante, obviamente. Porque todos os que me conhecem sabem que eu sou uma feminista militante, grande apoiante do grupo aqui em Inglaterra de Women in Tax, que acompanho desde o princípio. Não sou a fundadora, mas acompanho as atividades desde o início, e sou muito vocal nestas questões da igualdade do género, e não me coíbo de levantar estas questões quando há necessidade de o fazer. Mas eu acho que esta discussão relativamente à igualdade do género, mesmo para mim como feminista, está deturpada. Ou seja, eu aceito perfeitamente a premissa de que quando os impostos sobre o consumo foram introduzidos inicialmente, que a distinção entre absorventes e produtos que os homens usam está viciada por viés da unconscious bias, viés inconsciente, é assim? Subconsciente. Contra as mulheres. Obviamente que se tem um produto, por exemplo, eu sei que no Brasil cuecas de homem são sujeitas a uma alíquota mais reduzida e os absorventes. Obviamente que eu aceito a premissa que, sendo os homens, a maioria dos legisladores homens, que essa distinção provavelmente está viciada por viés de subconscientes. Claro que sim, eu aceito essa premissa. Agora, o problema não é isso. O problema é o passo seguinte. Porque a questão é, estando essa discriminação lá, o que é que nós fazemos relativamente a essa discriminação? E a minha resposta é: tributem as cuecas de homem. Essa é a minha resposta. Porque a questão das cuecas de homem aplica-se a mesma questão sobre a tributação dos mais ricos versus os mais pobres. Obviamente, que quem está na parte de cima da cadeia da distribuição da renda vai gastar muito mais em cuecas. Mas claro que sim. Não é que compre mais necessariamente, mas gasta muito mais em termos de valor nas cuecas. E, portanto, a minha resposta a essa desigualdade de género não é necessariamente retirem a tributação dos absorventes. É tributem as cuecas de homem, recolham a receita e depois, se quiserem, e eu acho sinceramente que é uma boa política, de distribuir gratuitamente os absorventes, como a Escócia começou a fazer recentemente, em que os absorventes são distribuídos em escolas públicas, para que as crianças e as adolescentes que não têm capacidade para comprar absorventes e não vão à escola porque não têm absorventes, aquilo que em inglês nós chamaríamos de period shame, passem a ir porque têm absorventes gratuitos dentro da escola. Portanto, isso são políticas para mim que são muito melhores do que não tributar o meu consumo. É que para mim não faz sentido nenhum, por muito que eu não gosto de pagar impostos. Porque ninguém gosta. Mas não faz sentido nenhum para mim isentar a minha tributação quando podiam estar a coletar o meu dinheiro e dar os absorventes gratuitamente a quem não os tem. Portanto, eu aceito perfeitamente que há muitas partes do sistema tributário que estão viciadas por a desigualdade do género. Aceito essa premissa perfeitamente. O que eu não aceito é esse o passo seguinte. Ou seja, a solução para mim não é não tributar o consumo das mulheres ricas, é tributar o consumo dos homens ricos. E, portanto, queria só deixar essa mensagem, porque é uma questão
para mim, bastante pessoal, não é? E queria deixar só esta mensagem. Vamos tributar o consumo dos homens ricos. É essa a mensagem que eu queria deixar. Ótimo, Rita, obrigada. E sobre essa questão da regressividade, a questão, né, das alíquotas diferenciadas, eu recomendo os estudos dos economistas Rodrigo Orair e Sérgio Gobetti, do IPEA, os dois são pesquisadores do IPEA, que fizeram estudos empíricos sobre essa questão, então recomendo a leitura a todos que estão nos assistindo dos trabalhos desses dois economistas sobre o assunto. Rita, passando para uma outra questão, que é um outro mito que se tem bem presente ao debate aqui no Brasil, que é a questão do IVA ser um imposto ruim, porque tem muito problema de fraude, né? De sonegação, e aí todo mundo aqui que fala isso, né? Menciona a fraude carrossel, né, da Europa. Vejam, a gente não vai trazer isso aqui para o Brasil, esse monte de fraude, de sonegação. Então, eu queria ouvir a sua opinião sobre essa questão do IVA ser um imposto ruim por conta desses problemas de fraude, né, principalmente na Europa. Bom, vou responder a sua pergunta com uma comparação. O Retail Sales Tax nos Estados Unidos que os Estados Unidos utiliza, que é o único país assim grande no mundo que não utiliza esse imposto, é muito semelhante ao IVA. Do ponto de vista económico, são no fundo idênticos. Um coleta na última fase da cadeia de produção, o outro coleta de uma forma faseada. Mas o efeito, supostamente, é idêntico. E contudo, mais nenhum outro país no mundo tem o Retail Sales Tax. Mais nenhum! E não só isso, como nos Estados Unidos tem havido várias tentativas ao longo dos anos de introduzir o IVA. Várias tentativas. E tanto em administrações republicanas como em administrações democratas. Portanto, lembro-me uma das assim, mais avançadas que chegaram mais longe de discussão foi a discussão durante a Bush Administration, em 2005. Mas depois, mais tarde, uns anos mais tarde, com a Obama Administration, a administração Obama voltou a situação a colocar-se. Portanto, nem sequer é uma questão partidária. Há uma aceitação, mesmo nos Estados Unidos, que o IVA é a forma de avançar. E a razão principal da diferença entre os dois, do ponto de vista económico são idênticos, é precisamente esta questão da sonegação. É que o IVA, claro que nenhum imposto é perfeito. Nenhum. Mas o IVA tem características que, quando bem aplicado, significa que é quase autocoletável. Não é um acidente que em países em vias de desenvolvimento o IVA coleta 40% da receita. Não é acidente. É por design. É que o IVA, efetivamente, é um imposto fantástico contra a sonegação. O que é que se passa com a fraude carrossel? Nós temos um problema dentro da Europa, como seria também provavelmente dentro do Brasil, da abolição das fronteiras. E essa abolição, essa não existência de fronteiras físicas significa que se desenvolveu um problema à volta de grupos de crime organizado específicos. Na realidade, o problema é relativamente pequeno. Quer dizer, em termos macro, se nós virmos os dados do VAT Gap, que calculam o IVA que não é pago na Europa, e isso inclui planeamento tributário, informalidade, portanto, inclui erro, negligência, inclui uma série de coisas, e o número do VAT Gap na Europa é relativamente baixo. Claro que eu, como europeia, estou constantemente a bater na mesma coisa, que temos que combater a sonegação, etc. Mas em termos macro é relativamente pequeno. Só que o problema é que esta fraude carrossel, quando acontece, tem dimensões grandes e, portanto, tem uma saliência política e do público que é diferente da outra informalidade que acontece no geral. E, portanto, o problema é dado muito mais relevância do que tem no concreto. Claro que, como lhe digo, é um problema. E há muitas iniciativas na Europa que muitas delas na quais eu tenho participado contra a sonegação, mas efetivamente a ideia de que isso é um obstáculo ou que isso faz com que o IVA seja um mau imposto é completamente
desproporcional à gravidade do problema. Segunda questão que eu também gostaria de dizer é que nós temos hoje muito mais métodos contra a sonegação do que tínhamos antes. E na Europa tem-se feito avanços extraordinários nos últimos, talvez, 7, 8 anos relativamente à sonegação. E, portanto, o Brasil tem a grande vantagem de que, como chega tarde à festa, pode ver o que é que os outros estão a fazer e aproveitar as coisas boas e descartar as coisas más. E relativamente ao combate à sonegação, relativamente a coisas muito boas que têm sido feitas na Europa, e que se fosse um IVA agora introduzido no Brasil, vocês poderiam beneficiar de um sistema mesmo muito já avançado de combate à sonegação. Portanto, número 1, as características do IVA bem desenhado significa que o problema da sonegação é relativamente pequeno e está concentrado, na verdade, a 2 momentos da cadeia de produção, somente a 2 momentos da cadeia de produção. Um é o momento entre a coleta do imposto e a entrega do imposto ao Estado, portanto, esse momento temporal. E o segundo momento é da venda ao consumidor final. Portanto, só há 2 momentos, no fundo. O IVA tem características que significa que só tem que fiscalizar e auditar 2 momentos da cadeia de produção. Mas, para além disso, tem havido tantos avanços tecnológicos relativamente no combate à sonegação que um IVA que entra agora em vigor já vem com características ainda mais sofisticadas. E eu posso dar um exemplo no caso de Angola, que é um país que tem muito mais informalidade do que o Brasil. Muito mais informalidade. E onde, efetivamente, foram introduzidas uma série de medidas antifraudes, mesmo de ponta, na legislação, que significa, na prática, que o problema tem sido grandemente reduzido. Eles têm outros problemas, mas esse problema da sonegação foi grandemente reduzido. Portanto, eu acho sinceramente que não há... A fraude carrossel parece-me, efetivamente, uma questão mítica. Ótimo. Rita, e eu realmente concordo com você que a administração tributária brasileira, federal, estadual e municipal, ela é extremamente avançada comparada com o mundo. Eu tenho certeza que utilizando as novas tecnologias, né, que estão aí, como você bem colocou, no debate na Europa, em todo o mundo, eu acredito que essa questão da fraude vai ser, no Brasil, uma eventual reforma tributária do Brasil, vai ser bem endereçada. Eu também concordo com você. Eu fiz esse elogio, efetivamente, à administração brasileira, mesmo no Congresso o ano passado. Eu disse especificamente isso. O Brasil tem uma administração tributária extremamente sofisticada. Portanto, não estamos a falar de países em que têm uma baixa capacidade administrativa. Não é o caso do Brasil. Portanto, vocês tendo uma boa legislação, não há razão nenhuma para não terem, para ter problemas em termos de sonegação. Não há, porque vocês têm, efetivamente, o que está a impedir neste momento o avanço no Brasil é a vossa legislação. Porque não é a administração tributária. Há muitos países, vocês no fundo têm sorte, porque há muitos países que têm problemas de administração tributária e esses problemas são muito mais graves, são, no fundo, muitas vezes leva gerações para resolver problemas de administração tributária, porque há um problema de capacidade. O caso do Brasil não é esse. Portanto, vocês têm imensa sorte nesse sentido. Vocês só precisam de uma legislação melhor. Aliás, eu acho que a nossa administração é tão desenvolvida justamente pela complexidade da nossa legislação, do nosso modelo de tributação sobre o consumo, né? Rita, para acabar, um último mito é a questão do IVA ser um imposto velho para o mundo novo. Então, muita gente fala, não, o IVA ficou concebido num outro modelo econômico, né, em que a gente tinha mercadorias tangíveis, que essas mercadorias, elas justamente seguiam um processo produtivo de várias etapas, e hoje, com a economia digital, a gente vê cada vez mais a prestação de serviços ou fornecimento de intangíveis, e geralmente são operações direto ao consumidor final, em que não há esse processo em etapa de comercialização e produção, e por isso o IVA não é um imposto adequado, é ultrapassado para a economia digital. E, bom, eu queria ouvir, então, você com relação a isso. Isso é um mito ou não? O que você acha sobre essa questão? Bom, eu respondo à sua pergunta com uma questão. Então, e o imposto sobre a renda? Devemos também abolir o imposto sobre a renda?
E a razão pela que eu pergunto isto é que o imposto sobre a renda é muito mais antigo. Não há comparação. O IVA é um imposto relativamente novo. Os impostos sobre a renda, ou proxies, ou impostos que tentam determinar o nível de renda, são muito antigos. O imposto sobre o consumo em geral, com o IVA, é um imposto com menos de 100 anos. Portanto, não há comparação. E eu não vejo esta discussão sobre a renda. Ninguém fala de abolir o imposto sobre a renda dos indivíduos. Não estou a ver essa discussão. Portanto, parece-me uma coisa tão... quer dizer, não percebo sequer o sentido da discussão, nesse sentido de ser velho, porque não falamos de outros impostos que são muito mais velhos. Mas, para além disso, queria também falar sobre outra coisa. Estamos neste momento a falar sobre uma reforma sobre o imposto da renda. Eu sei que esta talk é sobre a tributação sobre o consumo, mas eu vou fazer assim um pequenino detour para falar sobre a tributação da renda. Estamos neste momento a discutir a tributação da renda a nível internacional para as empresas. Portanto, a tributação dos lucros. E esta proposta da OCDE vem nos chamados Pilar 1 e Pilar 2, etc., vem tomar uma posição que a meu ver não é a mais adequada, híbrida, mas metida no meio dessa posição está a tributação no país do destino, onde está o consumidor. Isto não é um acidente. Não é um acidente. E essa proposta da OCDE vem na linha dos impostos digitais que estão a ser impostos também agora. Vários países, como sabe, têm vindo a implementar impostos digitais. Mais uma vez, tributados no destino. Não é acidente. Não é um acidente. A razão pela qual a OCDE está a propor um elemento de tributação no destino para a tributação sobre os lucros e os impostos digitais usam a tributação no destino, é porque a tributação no destino, no IVA, é a melhor forma de tributar na economia digital. Aliás, se for aos documentos da OCDE, se for aos vários papers académicos que têm sido escritos sobre o problema da tributação sobre a renda, vai ver que muitos deles referem precisamente o sucesso do IVA na economia digital. Quer dizer, o princípio do IVA do destino é tão bom e tão eficaz que nós estamos a utilizá-lo para os impostos digitais. Portanto, a discussão sobre se o IVA é apropriado para a economia digital no contexto de utilizarmos princípios de IVA para os novos impostos digitais é uma coisa absolutamente surreal. É uma discussão tão paradoxal porque, efetivamente, com a mobilidade, o que é que se está a passar? É que com a mobilidade, não só digital, mas a mobilidade de capital, portanto, não é só uma questão de compras digitais e etc., mas a mobilidade de capital, o que nós verificamos é que a melhor forma de tributar pessoas é através do destino. Portanto, o IVA estava melhor equipado do que todos os outros impostos, no fundo, para lidar com a globalização e a economia digital. Claro que, ao nível do enforcement, tiveram que fazer-se ajustes. Obviamente, portanto, pelas razões que acabou de dizer. Portanto, as coisas agora não passam pelas fronteiras, ou não passam em grandes volumes pelas fronteiras, passam em pequenos pacotes. Portanto, teve que haver adaptações. Mas essas adaptações já estão todas feitas. A Europa já fez adaptações, a Austrália já fez adaptações, a Nova Zelândia já fez adaptações. Portanto, está tudo a fazer adaptações. Angola tem adaptações. Portanto, Angola tem um sistema específico para coletar impostos sobre o consumo em transações digitais. Com uma administração tributária muito, muito mais frágil que a vossa. O Uzbequistão implementou também um sistema de tributação agora, uma nova legislação do IVA com um regime específico para as... Portanto, tiveram que se fazer adaptações a nível legislativo para melhorar o esquema de enforcement. Mas o princípio do imposto era tão sólido relativamente à economia digital, funcionava tão bem relativamente à economia digital,
que está a ser copiado para os outros impostos. Portanto, isto parece-me uma discussão por estas duas razões. Primeiro, como lhe digo, porque efetivamente, como é que pode ser velho e não estarmos a falar disso sobre o imposto sobre a renda? E se estamos a falar, se a questão é a antiguidade, devíamos estar a falar sobre a décima que a Igreja coletava no século XVI aos indivíduos e à renda dos indivíduos 10%, portanto isso já vem como nós diríamos do tempo da Maria Cachucha. Devíamos estar a falar disso, isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é que, efetivamente, os princípios do IVA são tão sólidos relativamente à globalização e à digitalização que agora são os outros impostos que estão a copiar. Portanto, estar a falar de que o IVA é desatualizado, mas efetivamente a tributação sobre a renda é ótima, quando a tributação sobre a renda está a ir buscar os princípios da tributação sobre o consumo, parece uma discussão completamente paradoxal. Portanto, para mim isto é um completo mito, sim. Bom, excelente, Rita. Eu acho que nós falamos aí dos principais mitos que estão aí na discussão da reforma tributária do Brasil, então agradeço imensamente, porque vai ajudar bastante no nosso debate, né? Espero que, as pessoas assistam esse vídeo e avancem, né, na questão da discussão sobre o IVA no Brasil. Então, eu te agradeço imensamente e é uma grande honra para nós termos você como a nossa convidada de estreia do JEP Talks. Então, muito obrigada, Rita, um abraço, espero aí que você continue sempre presente com a gente nessa discussão da reforma tributária. Muito obrigada eu, Melina, e qualquer pessoa que vocês sabem, que você sabe pessoalmente, mas em geral muitos colegas nossos no Brasil sabem que eu sou uma pessoa muito aberta, portanto se alguém tiver alguma questão relativamente àquilo que eu disse desta JEP Talk, está à vontade para vir falar comigo, me mandar uma mensagem e eu explico melhor ainda os vários pontos que foquei aqui. Portanto, se querem falar mais um bocadinho, não hesitem em me contactar. Ótimo. Obrigada pela oportunidade para falar sobre estes assuntos, Melina. Muito obrigada, Rita. A gente que te agradece. Um abraço. Um abraço para todos. Obrigada. Tchau, tchau.